Esse podcast é para quem quer saber como utilizar o contexto da organização no dia a dia, no trabalho e no planejamento estratégico da empresa. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geiso Aranharte de Bastiani. Eu sou a Monize Carla. E eu, Igor Furniel. Bem-vindo ao QualiCast. Olá pessoal, eu tô aqui com a Monize. Fala aí, Monize. Oiê. Eu tô aqui com o Igor de novo. Tudo bem, Igor? Bom. Legal, cara. O Igor tá aqui mais uma vez com a gente no QualiCast. É um prazer receber esse cara aqui, que é um cara que tem conhecimento pra caramba no assunto que a gente vai falar hoje, que é contexto da organização. Contexto da organização é um negócio que é simples, mas não é. Né? É um negócio novo, mas não é. É uma coisa que ninguém faz, mas faz. Agora, se você já entendeu tudo isso, você pode parar de ouvir e pode ir embora. Posso sair da sala? Pronto, já expliquei tudo que tinha para explicar. Ou seja, não expliquei nada. Pra gente falar um pouco mais de contexto da organização, o Igor tá aqui, a Moniz tá aqui, eu tô aqui para falar das nossas experiências. Isso é para ajudar o pessoal que chega através dos nossos canais de relacionamento com dúvida nesse tema. Na Templo acontece também, não acontece, Igor? Bastante. Acontece bastante. O pessoal tem dúvida, um negócio que apareceu pela primeira vez na norma deste jeito, sempre teve lá, escondido, meio camuflado, mas nunca tão explícito como apareceu agora, e assustou um pouco todo mundo que estava preparando a transição para 9001-2015, né? E se você não fez a transição ainda, eu não sei se alguém te avisou, mas você tá atrasado pra caramba, você entendeu? Corre, acelera aí, Tom. Agora Vamos bueno, acelera aí, Tom. Agora eu posso falar que a gente fez a nossa, porque eu tava quieto até antes, entendeu? A gente conseguiu ser recomendado agora, então agora eu posso falar. Bom, começando, cara, pelo que é o contexto da organização, você que está ouvindo a gente, vou perguntar aqui pro Igor e pra Monize, o que é o contexto da organização? Fala aí, Igor, o que é o contexto da organização? O que é isso? Cara, contexto da organização, né? É uma boa pergunta. A gente ficou muito feliz com essa mudança da norma. A Templum acompanhou todo o processo de transição no Comitê Brasileiro. E eu posso dizer que tive o privilégio de estar próximo, em alguns momentos, do presidente mundial da ISO, um cara que eu admiro e sigo, entendendo o porquê desse negócio. Né? O contexto da organização, como a palavra bem define, é a preocupação do sistema de gestão em entender qual é a realidade daquela empresa, qual é a particularidade daquela empresa. Toda empresa tem uma particularidade, tem uma personalidade. Exemplo, é uma empresa, a ForLogic, uma indústria de produção de software de gestão da qualidade. QualiX é um grande produto. Ela tem um contexto. Se a gente comparar com uma empresa que faz isso também, é um contexto, com certeza, totalmente diferente. Então, a preocupação do sistema de gestão com o contexto faz muito sentido por isso. Quais são as características únicas e proprietárias, a personalidade daquele negócio? Legal, e quando você fala disso, não quer dizer que, por exemplo, você usou a ForLogic como exemplo, poderia ser a Templo, ou uma indústria que fabrica, por exemplo, sei lá, cadeira. Não quer dizer que eles não podem ter uma parte interessada em comum, que são os clientes. Provavelmente o tem, mas fornecedores podem mudar, o foco de cliente pode mudar. A estratégia é outra. A estratégia pode ser outra. Então, o contexto que ela está envolvida, a própria localização dela pode influenciar diretamente no contexto. Certeza. Totalmente. Uma empresa de consultoria de sistema de gestão como a Templum, em Dubai, tem um contexto diferente de uma empresa aqui no Brasil. Por exemplo, eu fico imaginando o contexto das empresas chinesas, né, com o maior mercado de certificação do planeta, é um contexto distinto. Né? Sim. Legal. Não vejo a hora da Tempo abrir a sede ali em Dubai. Pra gente ir lá visitar. Pra eu ir lá visitar. Tá bom? Aguardamos por isso. Hein? Ô, Moniz, põe o sininho aí da promessa, vai. Podcast legal. Em Dubai. Me diz uma coisa, Moniz, e do que chega pra gente de contexto, o que você vê que o pessoal tem dúvida e se perde em coisa simples? Você consegue lembrar de algumas coisas? Na verdade, eu vejo que, como você comentou, não estava tão explícito assim na norma, né, na ISO 9001, que
tem que se analisar o contexto, tem que se fazer um planejamento estratégico. Então, eu vejo que para muita gente parece que é uma coisa totalmente nova, né? Tipo, o que é o contexto? É atualizar o manual da qualidade? O que é, sabe? E assim, eles não conseguem enxergar isso como já uma atividade dentro da empresa. Parece que é uma coisa de outro mundo. É isso que eu vejo o pessoal comentando. Quando eu falei que todo mundo faz e não faz, qualquer empresário analisa o contexto. Sim. Ele não é louco, ele não abre uma empresa sem olhar para os clientes. Ele não abre uma empresa sem contratar colaboradores e saber o que o cara quer receber por mês para trabalhar para ele. Isso é uma análise de contexto. É óbvio que quando você faz ela de um jeito desestruturado e empírico, qual que é o problema? Pode dar errado. Muito, e você não sabe nem por chance. quê. E daí você não entende nem o que aconteceu. Mas você faz uma análise de contexto, tá? Por menor que vamos supor que assim, pô, mas minha empresa nem é pequena e não faz análise de contexto. Olha, eu acho que os diretores aí conversam sobre os negócios. Quando existe uma reunião de diretoria, isso pode sim ser encarado, dependendo do tema da reunião, como uma discussão do contexto da organização, né? É claro, muito melhor estruturar isso, gente. Eu tô dando exemplos de como a coisa acontece de um jeito empírico. Estamos fazendo aqui. Acho que tanto o Igor lá na consultoria dele, como qualquer outra consultoria, vai recomendar para o pessoal estruturar o minimamente possível isso, para você ter uma replicabilidade disso nos anos seguintes, para você aprender o que a gente fez no ano passado, que foi legal, que a gente analisou o contexto, que a gente aprendeu, que a gente desenvolveu um produto novo que, deu certo. É muito mais fácil do que a gente chegar assim, vamos se reunir hoje e conversar sobre os colaboradores e os clientes. Pode ser uma análise de contexto. Mas analisar o contexto é você olhar para a sua empresa. Se quiser fazer uma analogia, é como se você estivesse vendo a sua empresa de uma foto de um balão, de cima. Você está olhando para ela, está vendo os clientes que estão em volta, está vendo os fornecedores, está vendo a sociedade, está vendo quem está lá dentro. Você está vendo tudo de fora, né? E como você também olhasse para ela de dentro. Está vendo os processos que são os mais impactantes. É um jeito de olhar a empresa de uma maneira sistêmica, né? Coisa que a ISO fala de ser sistêmico há bastante tempo. Não é novidade, mas é uma coisa que não... De novo, né? Isso não era contexto, mas é contexto. Eu acho que eu gosto de entender o motivo das coisas. Isso, né? Vamos pegar daí. Vamos pegar daí. A norma mudou, mas com que objetivo? Por que apareceu isso na norma agora? É importante, sim. Eu fui tentar entender isso. Por que inclusive tem essa sequência? Por que o contexto agora é tão explícito e tem essa sequência? E no começo, né? Você pega o item... Isso. Antes do contexto, né? O primeiro. Começa no 4, mas é aquela confusão, né? Mas é o primeiro. Tem que ser no início. Por quê? Olha só. A ISO 9001 é uma das melhores ferramentas de gestão que existem no planeta. O negócio é muito bom. Só que antes dessa nova versão, as pessoas se preocupavam muito no mundo, muito mais assim com atender requisitos para uma auditoria, às vezes, se preocupavam com documentos do que com a gestão, evidência do que a gestão propriamente dita. Essa foi a maior quebra de paradigma dessa versão da norma. Fala, cara, o que importa na verdade agora é o resultado que você gera. Aí esse sistema de gestão vai te ajudar a maximizar, a garantir esse resultado. E, para isso dar certo, é fundamental, antes de pensar em qualquer coisa, definir onde é que você quer chegar, entender a sua realidade, entender as pessoas que têm expectativa na sua empresa, como que você pretende atender essas expectativas. Uma vez que você entende o seu contexto, desenhe então um sistema para garantir que isso aconteça. Então, eu costumo dizer que o sistema de gestão da qualidade, na versão 2015 da ISO 9001, deriva do contexto. Por isso que ele tem que começar por ali. E é por isso que eles inseriram. Eu ouvi isso do presidente da ISO, dizendo, cara, o que importa é o contexto. E o que a gente quer é que gere resultado. Como que isso vai acontecer em cada uma das empresas? Aí é que tá. O sistema de gestão tem que respeitar isso. Então, por exemplo, numa empresa de biomedicina, eu tenho uma preocupação com registro infinitamente superior do que numa empresa que distribui revistas. Né? Sim, então, você tem uma preocupação com requisito legal muito maior que alguém que distribui revista. Eu dei um exemplo esdrúxulo aqui, sim, mas sim, assim, sim. O contexto é diferente. Então, por que eu tenho uma norma burra, né, uma expressão forte, que me obriga a seguir o mesmo padrão de gestão
de uma empresa de biomedicina. Se eu sou uma empresa de, sei lá, de massagem relaxante. Ou qualquer outro. Eu tô pensando um exemplo, só um exemplo ruim aqui, né? Mas eu tô tentando achar um exemplo. Me ajuda aí, Moniz. Não, mas faz muito sentido quando você tá falando de uma coisa, ó. Eu trabalho com vasos de planta. Faço vasos de barro. E vendo. Qual que é a regulamentação legal disso, por exemplo? É muito pequena. Eu não tenho impactos no contexto do meu negócio tão fortes com a documentação como essa empresa que você deu de exemplo. Isso. Agora, e outra coisa, a gente vai falar daqui a pouquinho ali de partes interessadas. Eu não tenho partes interessadas no meu contexto, numa empresa que eu fabrico vaso de planta, de barro e de cimento. Ó, tenho vários focos, entendeu? De barro e de cimento, entendeu? Mas eu não tenho uma Anvisa me colocando diretrizes importantes como parte interessada no meu negócio. Porque a Anvisa, sim, numa empresa de biomedicina, como você colocou, ela vai estar inserida no contexto dessa empresa de uma maneira muito forte, porque regulamenta o setor. Se ela mudar alguma coisa, ela periga fechar a minha empresa ou mudar totalmente a minha estratégia. Entendeu? Uma empresa de vaso de planta vai continuar sendo planta sempre. Não tem regulamentação sobre planta. Eu espero que continue tendo planta não só de plástico. Então, o objetivo é que cada empresa olhe para o seu contexto. E antes de começar a montar o seu sistema de gestão, é disso que você está falando, eu acho que faz muito sentido, porque eu já vi as pessoas fazerem o contrário. Ela fazia-se assim, no passado era assim, começava mapeando o processo. Implantava, e ainda em 2015 eu vejo pessoas perdidas, porque chega um momento que o cara fala assim, eu quero uma planilha de contexto. Já terminei meu sistema de gestão, só falta a planilha de contexto. Nossa, falo, meu Deus. É um erro grave. O que você tá fazendo, cara? Entendeu? Mas é muito legal isso que o Igor enfatizou, que o sistema de gestão deriva do contexto. Eu não sei se a gente explicitou aqui que contexto pode ser entendido também como planejamento estratégico, e na ISO fala que o sistema de gestão é uma decisão estratégica. Então a própria ISO já diz isso. Isso, exatamente. Então essa acho que é a mensagem mais importante que você que está ouvindo aí precisa concordar com a gente aqui. E vou voltar a dizer, por isso que sou apaixonado pela ISO 9000, principalmente nessa versão 2015. Porque ela se preocupa com o contexto e respeita o contexto. E aí não sei se é um spoiler, que eu não sei qual é o planejamento aqui de toda essa conversa, mas é o maior desafio dos auditores. O maior desafio dos auditores é conseguir lidar com isso. Falar, cara, você, auditor, tem que respeitar o contexto da organização também. E até pra... Vamos de novo da Vamos pausa. de novo. Toda vez. Puta, eu acho que a Federação dos Auditores vai botar nosso nome na boca de um sapo. Mas o que acontece? Os auditores, eles vão ter um trabalho, como diz o amigo meu, fenomenal. Tá? Fenomenal. Ele fala fenomenal mesmo. Com ele. Vai ter um trabalho fenomenal do quê? De conseguir entender a empresa antes de auditar. E isso, cara, a gente já falou disso, acho que até no podcast que a gente gravou junto outra vez. Isso é uma coisa que os auditores, assim, não, pelo amor de Deus, a gente tem muito auditor bom, mas tem auditor que eu acho que não tá preparado para isso. Cara, eu posso dar um depoimento positivaço. Uma auditoria de migração da Templum, que foi feita pela Aline, uma auditora da Apser, que, cara, ela foi espetacular, assim, ela procurou de fato entender o negócio. Sim. E depois disso, na verdade isso já era auditoria, mas a impressão que a gente teve é que depois disso ela começou a auditoria, ela já estava fazendo o papel dela. Sim. Então, é isso, cara, eu acho que... a gente teve uma experiência muito parecida com a Lidiane aqui, né? Sim, da QMS. Da QMS, que são duas certificadoras muito boas, né? A QMS Sim. É parceiraça nossa, e assim, a Lidiane veio aqui e a gente bateu e falou, procura, encontre, ajuda a gente no nosso sistema de gestão, porque uma outra coisa que o pessoal ainda tem aquele negócio de, não quero ter nenhuma NC na minha vida. Cara, se você está montando um sistema de gestão para não ter NC, não monte. Nunca. Você tá procurando, a gente monta isso, mas isso também tem que fazer parte de novo, né, do contexto. Né? Se a própria... Vamos voltar no contexto para o auditor não ficar chateado. Vamos falar do contexto. Legal, a gente falou então do porquê que está na norma e falou que talvez os auditores vão ter que se preparar bem, né? E vão ter que filtrar melhor que empresas vão auditar, porque se ela não tiver um conhecimento do negócio da empresa, as auditorias estão ficando mais demoradas. Sim. Estão ficando mais demoradas porque tem que ter mais complexo. Mais complexo. E a minha dica de consultor, de especialista, para quem ainda está nessa jornada, assim, a dica de ouro: se concentra muito no contexto.
O seu sistema de gestão só vai fazer sentido se você tiver um contexto muito bem definido, saber onde é que vocês querem chegar. E o resto tem que entregar isso. Vem dali. Isso. E a dica que eu sempre dou, a gente falou antes, eu vou deixar registrado aqui para você que está ouvindo. Se não for assim, talvez não valha a pena nem começar. É fazer para colocar o papel na parede, fazer para o inglês ver. Graças a Deus está cada vez mais difícil. Ótimo, isso é uma notícia boa, né? Coisa que a gente gosta de ouvir. Legal. E não só, é óbvio que o motivo maior é da empresa ter um contexto bem definido para ela saber onde ela vai chegar, né? E daí definir seu sistema. Mas a pessoa que não conseguir definir esse contexto muito bem vai ter dificuldade de implantar isso. Ela não entendeu nem o negócio dela. Como é que ela quer implantar um sistema de gestão nele? Vai ficar desconectado, as coisas vão ficar desconectadas. Tudo na ISO fala, olhe o seu contexto, depois faça os seus processos. Olhe o seu contexto, depois faça a gestão de risco. Olhe os seus contextos, depois... É tudo. E agora uma pergunta só pra gente fazer o fecho dessa abertura, né? Mas assim, por que o contexto da organização, se não for bem feito, compromete o sistema todo? Acho que ele tá meio que respondida, né? Mas é só pra gente deixar claro que se você não construir um contexto correto, às vezes você pode até fazer o contexto meio na correria e fazer um negócio torto. O Igor falou um negócio que não vai conectar. E você vai começar a fazer aqueles processos que não servem pra nada. Sabe aqueles processos que você cria e... Tem uma boa pra responder isso, cara. Eu me lembrei aqui do diálogo da Alice com o gato no País das Maravilhas. Ela chega ali na encruzilhada e o gato pergunta: olá, Alice, pra onde você quer ir? Ou ela pergunta pro gato: gato, que caminho eu tomo? E o gato responde: pra onde você quer ir? Ela fala: não sei, pra qualquer lugar. Então, se você quer chegar em qualquer lugar, qualquer caminho serve. O contexto é bem isso. É bem isso aí. Se você não tiver um negócio bem definido, qualquer meleca dali pra frente, cara, você vai fazer. Vai fazer, mas vai fazer pra quê? Você vai cair com aquele risco de chegar no momento que você está executando um processo de uma forma excelente que não serve para exatamente nada, né? O processo ele tá redondíssimo, e o que ele agrega de valor na tua cadeia? Não, nada, mas ficou bonito, hein? Você viu? A gente faz tudo isso aqui, Entendeu? Isso acontece, a gente pega clientes com isso, cara. E a gente já fez isso também, né? Não é só os clientes, né? Claro. Eu adoraria que fossem só os clientes, os fornecedores que errassem, mas a gente também é bom nisso. Bom, legal, acho que conseguimos dar um start nessa discussão, que é uma discussão que não é pequena, né? Mas vamos falar um pouco mais, então, do contexto ainda, e vamos pro item 4.1. O item 4.1 a gente startou ele legal aqui, mas ele fala do quê? Ele fala basicamente do seguinte: o tema dele é entendendo a organização e o seu contexto. Então, veja que antes de entender o contexto, é preciso entender um outro ente aí, a empresa, a organização. Então, tem gente que não sabe para que a organização existe, o que a organização faz e o que ela é. E isso aqui passa por um monte de coisas, cara. Passa por um monte de coisas. O que você quer falar disso aí, Igor? Você consegue puxar daí alguma coisa? Aí que ela fala de ambiente interno e externo, não é isso? Fala. E uma coisa que ela fala, além de ambiente externo e externo, já que você está puxando daí, ela fala o seguinte, que tem que cuidar das questões internas e externas, que tem que ser pertinente ao propósito. Quando eu li essa palavra aqui na ISO, eu falei, cara, essa ISO está quase ficando boa, que eu tenho severas críticas ainda. Você entendeu? Melhorou, mas sim, melhorou 300%, mas ainda falta coisa. Mas quando eu li propósito, eu falei, cara, tá preocupado com o propósito da organização. A missão, né? A missão, a razão, o motivo, a intenção principal do negócio. Então, eu falei, cara, que legal isso aqui. Ela fala que tem que também estar ligado no seu direcionamento estratégico e tem que ver o que essa organização busca com o seu contexto que vai afetar os resultados do sistema de gestão. Legal, então vamos lá, a tua pergunta aí. O contexto para mim ele é o quê? O resto é o como. Então por isso que o propósito está aí. Legal, e nesse item 4.1, lendo o texto, literalmente ela fala de análise de ambiente interno e externo. A norma ela não diz o como fazer, mas o que deve ser feito. A maior parte das consultorias interpretam isso como uma análise SWOT, que ela propõe fazer uma análise de ambiente interno, olhando para pontos fortes e fracos, e ambiente externo, ameaças e oportunidades. Mas não é a única ferramenta que existe para isso. Lembrando que isso é só um método, né? Só um método. Se você quiser criar o seu, inclusive, não, eu fiz aqui uma outra coisa, eu tenho o meu método. É o seu método. O que é importante é deixar claro, e aí o auditor tem esse papel de perceber que você tem domínio sobre o contexto, assim, que eu fiz uma análise olhando para fora, ou como você bem definiu há pouco, né, olhar de fora para dentro, de dentro para fora. Eu estou olhando para fora e estou olhando para dentro da minha empresa. Eu domino
ou eu tenho aqui meios para fazer a gestão, ou para mapear aquilo que pode impactar que é no pertinente, negócio, que é o termo que ele usa, que é pertinente, tanto para questão de gestão da qualidade, né? Que é pertinente para o propósito da empresa e olhando para o que você falou, interno e externo. Isso. Então, SWOT é método, Canvas é método, BSC é método, e tem vários métodos, inclusive, assim, a gente já viu muitas aplicações. Como consultoria, a gente recomenda e usa o SWOT por uma questão didática, e para a empresa que não tem essa cultura, é um pouco mais fácil fazer. Isso, eu concordo. Eu queria puxar uma coisa que o Jason enfatizou ali do propósito e a razão de ser da empresa, e o quanto isso tem a ver com a missão, visão e valores da empresa, né? Porque tem um monte de empresa que acha que isso é balela. E Isso. assim, não pode ser, né? E quando a Edson fala de propósito, acredito que ela vai para essa toada. Isso, né? ela tá acreditando nisso aí, né, Moniz? Que, Sim. Esses dias eu ouvi alguém falando assim, não, faz 5 anos que a minha empresa não tem mais visão. Ué. Eu não tenho mais missão. Não, e por quê? Por quê? Não, vamos calçar o sapato do cara. Porque no mínimo era para inglês ver. Aí tem que tirar mesmo. Cara, entendeu? Ok. Vou falar o que eu penso. Posso falar o que eu penso? Pode, deve. Tem muita modinha na Tem administração. muita modinha. Mas aí a galera vai, dá volta, e a gente volta nos mestres que criaram esse negócio, né? No pai da matéria. E é difícil ter um negócio diferente. Já vi muita crítica assim, não, missão, visão, valores é coisa do passado. Desculpa, no propósito é missão. Então, por que missão, visão, valores? E a gente propõe esse método como consultoria, que é muito eficaz. Desde que feito com tesão, feito com carinho, feito de verdade. E perseguido, né? Senão você deixa ali, ó. Eu tava deixando isso pra conclusão, né? Mas é isso. Mas se a gente olhar pra missão, né? O que é isso? Razão de ser. Por que essa empresa existe? Faça esse exercício, né? Junta a galera aí e faz essa pergunta. Vem cá, por que a gente existe? Pega um fulano qualquer dentro da empresa, por que você vem todo dia trabalhar? A resposta, ela precisa ter ela precisa ter uma força, ela precisa estar além do que executar uma atividade operacional, seja ela qual for, do que executar uma função, seja ela qual for. A vida seria muito pequena se fosse pra isso, né, Igor? Você passar 8 horas por dia num trabalho, e talvez você que tá ouvindo a gente vai falar assim, não, mas esse cara tá falando balela. Cara, se você realmente vai trabalhar só por conta do salário, cara, a gente tem que achar outra coisa pra você fazer. Tem que achar. A missão vai deixar claro. Então vou dar o exemplo da Templo. A nossa missão é contribuir para um Brasil mais forte, ou para um país mais forte. Porque o meu sócio português sempre puxa a minha orelha com razão. Porque a gente hoje tem a operação fora do país. Então é contribuir para um país mais forte através de empresas mais fortes. Essa é a missão. Todo mundo vai trabalhar com essa missão. Visão, a diferença de missão e visão, tem uma confusão enorme no mercado sobre isso. Né? Visão, como você quer ser reconhecido. A visão é onde você quer chegar, né? Qual que é o alvo? Eu gosto muito da metáfora aonde nós estamos querendo acertar, né? E a missão é como que a gente faz isso? Como que a gente acerta esse alvo? É com uma flecha? É com um arco? Você vai ajudar um tiro? Por que você está fazendo isso? Eu adoro, e assim, busco muito conhecimento e benchmark nos líderes mundiais. Para mim, líder mundial nisso é a Disney. Né? Missão da Disney, alegrar pessoas. Então todo mundo acorda e vai pra lá para alegrar pessoas. Perfeito. Através de inúmeros produtos. Não tô falando de parque de diversão só. De um ursinho de pelúcia, uma caneca. Aquilo foi feito para alegrar pessoas. Como que ela quer ser reconhecida? Criando um mundo onde todos possam se sentir crianças. Essa é a visão da Disney. E aí vai para os valores. Quais são as crenças? Né? O que você acredita? Como que você contrata e manda a gente embora? Você quer atrair talento com base em que valor? Quais são os motivos que fazem você contratar alguém ou dispensar uma pessoa do time? O que te faz responder o sim ou não com propriedade e velocidade sem ter que pensar muito? São seus valores. A Disney, por exemplo, um que eu me recordo de cabeça, a atenção fanática aos detalhes. E eles são assim. Não admitem o mínimo erro, a atenção fanática aos detalhes. Isso direciona comportamento. Sim. Uma pessoa que não tem atenção aos detalhes não pode trabalhar lá, porque ela vai sofrer, inclusive. Vai, porque ela vai ser cobrada por e uma isso. Uma coisa muito importante que eu quero falar sobre missão, visão e valores é o seguinte. Não existe... Vamos falar de valores. A missão e visão, o Igor explicou bem o que é, mas eu quero falar dos valores.
não existe valor certo e valor errado. Existe valor com o qual você pactuou ou não. Legal. Pactuou ou não. Muito legal. Então, assim, você tem que desenhar os valores do seu negócio. Quando a gente tá falando aqui, a gente tá falando de contexto, pra gente não voltar pro tema lá, a gente tá entendendo a organização. Lembra que antes de entender o contexto, a gente entender a organização, o que essa organização quer? Eu vou dar alguns exemplos assim bem claros. Você pega uma cultura que a gente tem na Forlogic, uma cultura que existe na Ambev, que é uma empresa que eu admiro. São culturas diferentes. Jesus, mas eles são ruins? Não, cara. Desde as entrevistas eles se posicionam do jeito que eles têm que ser. Se você vai pra lá, você é aquilo que você acredita. Entendeu? Pô, mas eles são... Eu não gosto daquilo. Perfeito. Provavelmente tem muita gente que vai trabalhar aqui na Forlogic que não aguenta, que não gosta. Porque aqui tem um tipo de loucura... O cara toca rock and roll de manhã, pô. Sim, então. Toca heavy metal todo dia de manhã, rock and roll, entendeu? Tem cara que não compreende isso. E ok, né? Ok, É justo, não tem valor certo e errado, cara. Tem aqueles Eu que adorei você essa definição. que você pactua. Então nós estamos juntos nisso? Então vamos junto. Então você está entendendo aí, beleza. Antes de entender contexto, entenda a tua organização. Será que todo mundo na tua organização já compreendeu a visão, a missão, os valores? Ou então se você tem um propósito, que você prefere juntar os dois num propósito, não tem problema. Se definir um propósito, definir valores, se você definir uma causa pro negócio, com essa empresa que tem causa, cara, não importa o nome que você dê, mas aqui tá, todo mundo compreendeu o que é essa organização? Antes de sair, pô, o que o meu cliente quer? Tá, beleza. E a empresa, o que quer? Tá claro? E aí tem uma recomendação que eu gosto de frisar: não fazer isso de qualquer jeito. Tem método para fazer isso. Legal. Não pode fazer isso sem reunir a liderança. De preferência o criador da empresa, o cara que começou do zero, se puder estar na mesa é o ideal. Envolver os formadores de opinião e depois disseminar isso com muito carinho. Vou dar um exemplo, acho que até para não alongar muito essa questão da missão, visão, valores. Na Templon tem um valor que é forte, são 10 valores que todos eles são muito fortes. E um deles a gente cuida com muito carinho, que é: somos mais do que simples colegas de trabalho. E às vezes tem gente que não se envolve muito nas atividades e isso incomoda a comunidade. Então, isso que é um valor vivido. Não é que incomoda o dono, incomoda a comunidade, incomoda as pessoas que estão lá. Fala assim, pô, cara, se não participar de um evento, beleza, mas não participar de todos, cara, vai ser difícil você ser mais do que um simples colega de trabalho. Legal, a gente tem um valor que é a união aqui, né, Moniz? Que quando a pessoa começa a não participar de confraternização... Fica todo mundo... Pô, chama o cara pra conversar. E assim, as pessoas chamam, é o que você falou. Porque a organização abraçou aquilo como uma coisa dela, né? Os colegas começam a fazer uma força pra fazer entender vamos trazer o que tá o acontecendo com ele. Existe uma preocupação genuína, isso é muito bonito, né? Primeiro a preocupação, depois a cobrança. Por quê? Se é um valor definido e pactuado entre os que estão aqui, ele deve ser seguido. Ah, mas eu não gosto de ficar com vocês. Então, de novo, a gente vai ter que rediscutir se você deveria estar aqui na empresa ou não, né? Porque é bem simples. Ou a gente tem que tirar esse valor do nosso rol de valores, né? Nós temos 5 valores aqui muito claros. Se talvez um dia a Forlogic chegue num tamanho de um jeito que as pessoas não fiquem mais juntas, não pode mais ter união lá, né? Talvez seja outro valor, né? Então, legal. Deixar a gente fica aqui uma hora falando só disso. E só pra fechar, então, isso tudo define a cultura da empresa, né? Porque exatamente. Eu sou a pessoa que sempre puxa a falar de cultura. Isso, é isso aí. Mas o que isso tem a ver com o ISO 9000? Alguém deve estar pensando, né? Não, o ISO 9000 não cuida de cultura, tem que contratar uma consultoria de cultura, né? Tem tudo a ver, é fantástico, é a norma, é espetacular. Tem tudo a ver. Você viu que não é só cultura da qualidade que vocês gostam de falar, né? Que você gosta de falar, não, é que não tem cultura da qualidade. Eu costumo falar que a falta de engajamento das pessoas é um sintoma de uma cultura doente. Isso, a doença está na sua cultura. Isso não é a causa, né? Isso é só um sintoma, né? Só um sintoma, igual uma dor de cabeça que pode ser uma coisa muito mais grave. Exatamente. E outra coisa, quando o pessoal reclama de cultura da qualidade, tem aquilo que eu já falei uma vez, que foi num vídeo que a gente fez, mo, que você tem... Peraí, o problema tá na cultura da qualidade ou tá na qualidade da tua cultura? Sim, Você tem que começar a pensar nisso. Não tem cultura da qualidade aqui. Peraí, qual que é a cultura que vocês pregam aí? Entendeu? Então, e isso pode mostrar que o contexto da organização não foi... Exatamente, você não entendeu. Gente, não tem erro nenhum. Você fala, pô, mas a gente não tem isso forte, Jesus. Então, beleza. Então, entenda a tua organização. Veja o contexto para onde você quer ir, que aí sim você vai estar analisando o contexto. Pô, eu quero meus colaboradores engajados, eu quero a cultura das pessoas. Eu adorei o que o Igor falou, também quero ter atenção aos detalhes aqui, nós vamos mexer nos nossos valores, vai ter atenção nos nossos valores.
Então mexa nisso no teu contexto, da maneira como o Igor citou, de envolver bastante pessoas. Aqui na ForLogic, quando a gente fez a revisão dos valores, a gente fez com todo mundo que veio, né? Todo mundo. Convidamos o time inteiro. Quase 70% da equipe. Em consenso, foi uma loucura, cara. A Moniz, ela quase deu dor de barriga, Nossa, porque a gente meu mexeu Deus em coisas do céu. ali que foram pesadas. Mas então... Mas foi bem legal. Mas para finalizar isso daí, então entender o contexto da organização, né, cara, é muito importante. E lembre-se que tem que entender a organização e o seu contexto, não só o contexto, tá? Então entendam também a empresa. Falando ainda de contexto da organização, vamos pro item 4.2 então? Bora. Porque a gente falou, o item que eu anotei aqui que não ia ter discussão, a gente levou todo esse tempo. Ai, meu Deus Então, do céu. assim, tô preocupado. Vai dar certo. Vai dar certo, mas acho que a gente adiantou um pouco do assunto aqui. Que o item 4.2 fala de entendendo a necessidade e as expectativas Partes interessadas. das partes, os seguradores de bife, os stakeholders, né? Gente, não é segurador de bife. Não tá? é, gente. Não Isso levem é a piada. sério. Isso é uma Isso é piada. piada. Os stakeholders, né? Ou as partes interessadas. Pô, então do que nós estamos falando quando a gente fala de partes interessadas aí? Puxa daí, Moniz, o que você acha que a gente pode puxar de... As partes interessadas, como você disse, seguradores de BIP, stakeholders, são aquelas pessoas que estão... Pessoas, né? Vou usar pessoas que sempre envolvem pessoas. Que estão interessadas no seu negócio, de alguma forma. Né, ou numa relação ganha-ganha, ou tipo, geralmente é uma relação ganha-ganha. Deveria então, ser, né? Deveria ser. Pode ser o colaborador, o cliente. Então, tem aquele interesse da sua empresa estar crescendo. Eu entendo as partes interessadas dessa forma. E tem situações mais complexas, né? Por exemplo, é uma empresa que produz algo que agride o meio ambiente. Quem tem interesse nessa empresa? Às vezes o cara não está interessado no seu crescimento. Às vezes ele torce até contra. E fica ali monitorando as besteiras que você faz, porque tem interesse em coisas que impactam a vida da família dele. Então, quando a gente olha para a parte interessada, tem uma listinha padrão que, ok, dá para aceitar. Funcionários, governo... Sociedade. Fornecedores. Então, mas... minha recomendação, vai mais a fundo nesse negócio. Eu também prefiro quando a gente desce mais. Porque assim, muitas vezes o bairro que você está inserido tem questões ali que tem você... uma creche. É isso. Tem uma creche vizinha à sua escola e você trabalha com chumbo. Isso, boa. E aí, como é que você acha que essa creche é uma parte interessada? Essa creche em específico, você lida com chumbo, tem um lençol freático ali embaixo. É a água da creche, de onde vem? Vou dar o mesmo exemplo, usando o seu exemplo, que foi formidável. Essa mesma creche, na tua empresa você tem, sei lá, vou chutar aqui, 50 funcionários e 20 mulheres que são mães. A creche tem interesse no seu negócio de alguma forma. Falou, sim. Que há. E você tem interesse em que essa aproximação aconteça, porque você vai resolver você vai ajudar também os colaboradores. Um monte de problema. Sim, muito então, legal. Só pra gente não ser muito superficial nesse negócio. Sim, mas eu concordo com a Monize, e eu entendo o que você colocou, você tem razão quando você fala. Mas quando a gente fala de crescimento, mesmo o cara que está interessado em que você agride o meio ambiente, tá? Se é uma empresa, vamos pegar aqui. Vamos pegar um caso novo agora que está acontecendo. Empresa que fabrica cápsula de café. Problema monstruoso de lixo. Problema que está chegando perto do problema que é fralda descartável. Caramba. Entendeu? Então, e aí? Sim. E aí? Nós temos que resolver esse assunto. Dificilmente alguém, uma ONG, alguém que cuida de meio ambiente, vai querer que você quebre. O que ela quer é que você não polua. Então, ela pode querer que você cresça em processo. Você está entendendo? Então, quando a gente fala de crescimento, acho que não está ligado diretamente ao resultado. Inclusive, os concorrentes querem que você cresça em mercado. Não o seu mercado, mas que o seu mercado cresça. Quando a gente fala sempre disso, eu entendo, você tem razão, não é? Não é todo mundo torcendo para você ganhar mercado. Não é tão romântico. Não é tão romântico assim. Né? Mas veja, quando a gente está falando de contexto, dificilmente, a não ser que seja uma empresa perniciosa, a mesma coisa que... É bom, mas daí não é uma empresa com 9 mil geralmente, entendeu? Mas todo mundo pode ser afetado, tá? Por isso daí. E disso que a gente está falando aí, eu concordo contigo. E um exemplo que eu vou dar de sociedade é que a gente aqui, quem que são as nossas partes interessadas? Sociedade. A gente limitou, quem que é isso? Tem uma universidade aqui do lado e tem uma escola municipal que a ForLogic adotou. Então a gente limitou a sociedade ali.
Entendeu? É claro que tem mais. A gente também tem a sociedade. E pode ser que a sociedade não entre no contexto daquela organização como uma parte interessada. Pode ser. A sociedade não é um item obrigatório. Vou dar um exemplo da Templum. Uma parte interessada do nosso sistema de gestão são os organismos de certificação. Claro que eles têm interesse, porque quanto mais clientes nós prontos tivermos, provavelmente mais clientes eles têm também. Legal. E qual é a expectativa deles, então, em relação a isso? Então... Bem legal esse exemplo. É perfeito. Assim, o que eu quero dizer com isso? Não há uma receita de bolo. Não há uma não conformidade porque você não colocou sociedade ali. Isso. Porque o que importa é o seu contexto. E como você avalia isso daqui. Porque quando a gente fala de... Beleza, vamos entrar então na parte operacional. Vamos entender as partes interessadas. Você se reuniu, liderança, fez uma pesquisa, sei lá de que maneira. A maneira que você quiser. Pode ser uma reunião com a liderança, num planejamento estratégico. E define quem são as suas partes interessadas. Você precisa entender essas partes interessadas. E uma recomendação que a gente faz... A gente foi, como isso aqui é uma recomendação de boca, eu não sou consultor. Quando me pergunto, eu falo sempre, vá falar com cada uma delas. Jesus, mas eu não consigo, faça uma pesquisa. Não precisa ir lá pessoalmente. Se conseguir, eu acredito que é melhor. Mas você precisa falar com cada uma das partes interessadas. Você, por exemplo, você deu o exemplo das certificadoras. E eu sei que você tem contato com várias delas. Então você está fazendo essa parte, você entendeu? Isso é muito legal, vou até para firmar o pé nesse conceito. Porque a consultoria é muito assediada, às vezes, por organismos de certificação interessado no cliente. Inclusive, eles oferecem uma prática comum, um comissionamento, algum benefício, que a gente faz questão de não receber. Porque a gente tem interesse no trabalho deles, mas que não é financeiro. E o deles, no nosso, também... não é para ser financeiro. Não é para ser financeiro. Culmina, às vezes, na venda de um contrato para o cliente, que é legal, é a regra do jogo. Mas, completando o que você colocou, há uma máxima na neurolinguística que diz que mapa não é território. Então é fundamental entender qual é a expectativa do outro perguntando para ele. Não supor. Porque muita gente cria, a gente escreve uma expectativa com base numa crença nossa, ou numa suposição, e conversando com a pessoa, fala, não, cara, olha, isso até eu acho interessante, mas vou falar para você, esse outro assunto aqui é o que realmente me interessa. E você vai descobrir que de uma certificação que você não estava nem olhando, ela está vindo com força e você não tinha visto. Por exemplo, no teu contexto, né? Exato. Então, assim, mais ou menos a mesma coisa pra gente. A gente também parte interessada pra gente são consultores. Você, por exemplo, por que a gente faz tanta coisa juntos? Porque, eu tenho muito interesse em como as consultorias conseguem usar o nosso software para melhorar o trabalho deles também. Porque se o consultor falar que, poxa, o Qualiex facilita, como facilita a vida do cliente lá na ponta, para mim também é mais fácil. Né? Eu sofro menos. Então, também a parte interessada. E às vezes conversando com eles, de novo, você usou o exemplo do mapa território perfeito, né? Só para deixar claro isso é o seguinte: você tem um mapa de um lugar. Esse mapa é só um mapa. O território é diferente do mapa. Não, Jesus, mas representa exatamente. Nunca representa exatamente. Pode ter tido uma erosão naquela semana e aquele território não é mais o que estava no mapa. A experiência é outra, né? Uma coisa é você olhar uma figura, outra coisa é você viver. Eu tô louco de vontade de ir na praia. Faz o seguinte, então, acessa o Google e procura praia. E vê a praia no sol, com o notebook. Pronto, você resolveu esse assunto. Eu volto na recomendação, porque eu acho que esse podcast vai contribuir muito para essas pessoas que estão interessadas em fazer de verdade. O fazer como nós estamos recomendando enriquece. Se o cara tá ali tocando para preencher uma etapa e pular para o próximo requisito... Se ele quer uma planilha de contexto, né? Pelo amor de Deus. Entra lá no blog da Tempo. Da qualidade também. Tem. Baixa a planilha de contexto. Não adianta, cara. Agora, assim, fazer de verdade enriquece. Você vai aprender. Dá a oportunidade de melhorar, dá a oportunidade de corrigir coisas. Sim. E mesmo que você não possa, não sei, às vezes tem alguma limitação de visitar as suas partes interessadas, aproveite as pesquisas que já tem, o CRM, onde você guarda já todas as informações dos seus clientes e tudo mais. Já tem coisa lá que você pode usar, né? Por exemplo, você tem uma reclamação recorrente de cliente sobre um determinado tema, que às vezes nem é do teu produto, mas você olha para aquilo, você pode tomar uma decisão, de ou não. Legal, gente. Acho que a gente conseguiu falar bastante do 4.2 e se aprofundar um pouquinho nele. Lembrando que ele é um tópico que tem ali o item A e o item B. Vale a pena vocês lerem a ISO, né? Vale. E, de novo, isso aqui a gente não está falando de contexto de organização da ISO, tá, gente? Está usando a ISO para falar que, olha, na ISO também fala. Porque contexto de organização é um negócio que não é novo, tá?
como eu falei, sempre se analisar os contextos, tá? Eu tenho certeza que quando o Ford foi fazer o carro dele lá, ele pensou assim, rapaz, eu acho que vai dar bom. Se eu fizer um carro aqui, eu acho que os caras vão trocar esses cavalos cagando pelas ruas por um automóvel, né, que se locomove. Ele analisou, ele viu que tinha espaço, ele viu que tinha contexto, ele estudou. Então, com isso, ele conseguiu colocar algumas coisas em prática. Não é sobre isso, né? Não, é sobre milenário o negócio. Nas tavernas lá, que o cara abria a porta e falei, caramba, isso aqui é pra mim ou não é, né? Ali já tava definido o contexto, né? Eu volto mais, cara. Quando o cara saía da caverna, ele falava assim, tá escuro, eu não vou sair agora não. Tudo bem, não era uma organização ainda, vai. Voltei muito. Mas é importante isso, que não é sobre ISO, não é só sobre qualidade em si, mas é sobre a sobrevivência da empresa, né? Isso é bem importante. Bora lá! Falando a gente falou então agora de entender necessidades e expectativas das partes interessadas, mas tem um outro tópico também que esse isso é bem discutível, porque as pessoas têm muito medo do tema, que é determinar o escopo do sistema de gestão. Pula essa parte aí. Nossa, é verdade, essa aqui é polêmica. Aquela que assusta, né? E aí, o que é determinar o escopo? Cara, eu gosto muito desse tema também porque foi mais uma grande mudança acertada do sistema de gestão. Até a versão 2008, muitas organizações utilizavam esse recurso para facilitar a obtenção de um certificado. Então, gosto de dar um exemplo, sei lá, uma empresa de terceirização de mão de obra para vigilância. Tem muita empresa de terceirização de mão de obra de vigilância com certificado ISO na parede. Aí você vai lá, lê o escopo, está escrito lá, para administração da empresa. Ou seja, a execução daquele serviço que muitas vezes o cliente contrata com base naquele certificado e fala assim, puxa, não contratei um serviço de vigilância aqui, certificado de nome 1. Não era escopo, não passava por auditoria, não tinha toda a preocupação e a visão sistêmica de gestão, etc. e tal. Agora, nesta versão, as exclusões são proibidas. Acho que essa é a grande sacada. Não posso mais excluir. Mesmo porque tudo que a gente falou até agora não faria sentido algum de um determinado departamento. Como que eu analiso o contexto da organização do administrativo? Não é o contexto de uma organização. Só do comercial. Do comercial não, a gente conhecia empresa que já é isso no comercial. Aí pode ter gente ouvindo e falando assim, cara, mas tá mais difícil então. Graças a Deus. Ficou mais restrito. Obviamente mais desafiador, porque você agora precisa querer ter um sistema de gestão, querer ter algo que compreende toda a organização. E que melhora os seus processos. Uma coisa que o pessoal tem que entender é o seguinte, não tem como se fazer um trabalho excelente sem ter trabalho. Vamos lá, então assim, eu acredito que, por exemplo, uma coisa que a gente escuta muito, todo mundo, você que está ouvindo a gente já ouviu isso, ou do seu chefe, ou do seu colaborador, que a ISO engessa. Jesus. Meu Deus do céu. Quem engessa, gente, é médico. Entendeu? Lá, quando você quebra uma perna. Ou você, quando faz uma burrada, criando um procedimento para uma coisa que você não vai usar. Entendeu? Mas a ISO não engessa nada. E quando a gente está tratando desse assunto agora, de determinar o escopo, o Igor falou, é na empresa toda, e eu estou batendo no tema de que não tem como você melhorar os teus processos tendo trabalho nenhum. É óbvio que depois que você fizer o trabalho de maneira adequada, você vai ganhar mais dinheiro. O processo fica mais redondo, você consegue trabalhar em coisas novas, mas não quer dizer, erra menos, mas não quer dizer que você vai implantar ISO sem esforço, sem compromisso seu, porque sem envolvimento, entendeu? E que ainda assim você vai fazer mais fácil, sem errar e melhorar. Não é assim que funciona. Tem um ditado que eu gosto muito da empresa, que trabalhar dá trabalho, cara. Você entendeu? Então, assim, a gente tem que se esforçar e daí sim, tá mais difícil, mas o resultado compensa, vale a pena. E a ISO não complica o trabalho, ela só torna visível o trabalho que você tem. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas o nosso processo aqui, depois da ISO ficou uma porcaria. Por quê? Porque a gente desenhou o processo inteiro, meu Deus, que loucura que é esse processo. Tá, mas mudou alguma coisa? Não, e só desenhou.
Eu não queria te contar isso, mas não foi a ISO que fez a porcaria do processo. O processo estava porcaria por sua conta, Exato, entendeu? exato. Melhore o processo, acerte o processo. Né? E a sacada do escopo, o Muniz me ajuda a lembrar, me fugiu agora o termo técnico, Sim. mas não é... Agora, tem gente pensando assim, pô, mas eu não tenho equipamento aqui, não vou fazer monitoramento, medição. É aplicabilidade. Aplicabilidade. Ele não- boa. agora... É aplicável ou não aplicável? Né? Ou você aplica Isso. ou você não aplica, né? Quando a gente estava usando exemplo aqui, pô, como é que eu vou ter processo de calibração numa empresa de consultoria? Não tem instrumento para calibrar. Não é aplicável. Calibrar. Pega a entendeu? treina lá, não tem, né? Não tem nem treina, cara. Mas é legal essa mudança, porque assim, eu vejo ainda muita gente comentando a aplicabilidade como se fosse, só mudou o termo. Não. E não é só a mudança do termo. Eu vejo que teve uma mudança mesmo, né? Agora você não pode mais excluir. Foi muito legal o que o Igor falou. Tá proibido excluir. Agora você, analisando seu contexto de uma maneira melhor, né? Ou começando a analisar, você vai ver aquilo que é aplicável à sua organização. E aí tá falando de requisito normativo, não de departamento ou processo. Exatamente. Legal, É muito porque legal. você tem o direito e o dever de escolher bem processos, né, do seu sistema de gestão. Agora, departamentos que vão ser excluídos, que não passam, a ideia, o conceito não é esse. É a aplicabilidade ou não de requisitos normativos. Como, por exemplo, esse das calibrações de instrumentos Isso. e tudo mais. Um exemplo que a gente pode citar, aqui na ForLogic, quando a gente foi fazer a análise do nosso contexto, há um tempo atrás nós não podíamos fazer isso, mas nós gostaríamos de não aplicar a avaliação de fornecedores. Por que fornecedor que eu tenho aqui? Eu compro fruta pra gente comer, porque a gente gosta de fruta. Compro café, mas a marca do café é a mesma. Eu energia elétrica, não posso escolher outra concessionária de energia elétrica. Não tenho. Internet já tenho 2 links com redundância. Então o que eu vou... Mas agora... Então eu falo assim, pô, gente, então não se aplica para vocês. Eu poderia escolher para não aplicar, mas tem uma coisa que aplica. Eu utilizo servidores para hospedar para meus clientes. Opa, isso impacta diretamente a qualidade. Mas se eu não faço uma análise de contexto, eu não sei. Eu posso chegar dizendo que não aplica. Ou eu posso chegar dizendo, não, que tem que fazer a avaliação de todas as compras. E vai o pessoal na padaria comprar o coffee break do dia do aniversário do mês. Jesus. Entendeu? Meu Deus do céu. Então, esse tipo de discussão que a gente vê lá, que a gente vê aqui no contexto, né? Quando a gente está falando do que o escopo compreende, não, mas vai ter, o fornecedor vai ser avaliado, mas qual é o fornecedor? Esse fornecedor aqui, ó, o fornecedor que entrega pra gente serviços de hospedagem, o Windows Azure lá da Microsoft, vamos avaliar a Amazon, vamos fazer onde estão as nossas coisas, a gente tem que avaliar. Porque isso impacta a qualidade e a entrega do produto. Então, mas sem contexto, a gente não consegue nem chegar nessa discussão. Né? Então, acho que aqui cabe bem o que é aplicável e o que não é. Vambora. Legal? Perfeito. E passando do item 4.3, né? O item 4.3 é um item cumprido da norma. Tem várias coisas que ele passa ali. Eu não vou ler norma, gente. Se vocês quiserem, vocês peguem a norma e leiam, tá? Vocês têm a norma aí, então podem ler. Mas é um item bem legal de discutir. Mas o que eu mais gosto de todos esses itens aqui, depois do 4.1, o 4.1 acho que é fantástico, que é o item 4.4, que tem a ver com sistema de gestão da qualidade e os seus processos. E vejam que hora que ele veio. Ele veio agora, depois que a gente já falou do contexto, já falou o que era aplicado, o que não era, falando das partes interessadas. Agora a gente vai definir processo. Sim. Entendeu? E eu tenho certeza que alguém que está nos ouvindo, você aí, é você mesmo. Você que está olhando para o lado agora, você já definiu o processo antes de definir contexto. Então, meu assim, Deus do céu. Pense nisso. Mas eu não preciso se martirizar. Todo mundo erra, mas é uma coisa que a gente tem que avaliar. O Igor colocou muito bem no começo da conversa. Não tem como isso vir antes, né? É agora que a gente vai discutir o processo. E o que a gente faz agora, então? Então, aí vou sugerir um método que é o que a gente usa. A gente procura dividir os processos em 2 blocos. Pensar nos principais e nos de apoio. Legal. Porque faz a empresa... Calma aí, o que é essencial para entregar minha proposta de valor? Legal. O que é essencial para entregar minha missão? Lista esses processos. E depois a gente fala, legal. E esses processos, para acontecerem bem, depende do quê? Em geral, você está aqui como... Em geral acontece... Recursos humanos... contas a pagar, contas a receber, contabilidade, jurídico... São processos de apoio. São processos que são essenciais
Mas não são os principais. Qual a confusão que existe aí? Isso. Posso contribuir com isso? Claro. Uma coisa que a gente faz é exatamente a mesma coisa quando a gente faz uma coisa que nós chamamos de desenho da cadeia de valor. Cadeia de valor. Né? Quando a gente fala da cadeia de valor, a gente olha quais que são aqueles que agregam valor para o cliente. Geralmente, esses são os principais. Só para te dar ótimo método. Diretamente, né? O RH agrega, claro que ele agrega indiretamente, que você contratou um colaborador bom, ele vai, mas aquele que agrega direto é quem? É o atendimento ao cliente. Esse tá ligado, entendeu? Sim. E para completar esse raciocínio, muita gente confunde isso com importância. Um é mais importante do que o outro. Não. É um erro grave. Todos são importantes. Todos são importantes. Mas o que esse método ajuda a gente a fazer é descobrir que tem processos que podem ser eliminados. Ou processos que precisam ser criados. Ou processos que precisam ter mais atenção, porque tem processo que também está soltinho num canto ali. Mas aí o que eu quero propor aqui, Jason Muniz, é que quando ele vem seguindo essa sequência proposta pela ISO no contexto da organização, ele chega lá no 4.4, tendo feito com excelência os itens anteriores, e você próprio vai se questionar, fala, caramba, nossa, mas para atender aquele direcionamento estratégico, para a gente poder cumprir com aqueles valores, esse processo aqui ajuda, esse processo atrapalha, esse processo é necessário, esse aqui é desnecessário. Vamos eliminar esse processo? Então, essa é a sacada de quem quer fazer direito, para quem quer fazer direito. Né? Muito legal, muito legal. Aqui a gente tem uma discussão grande, né, Muniz, em cima de cadeia de valor. Acho que a Marina acabou de mapear isso de novo, né? Sim, novamente. Tinha um mapeamento, a gente utilizou, passamos pela ISO, agora estamos remapeando tudo de novo, porque esse estudo nunca acaba, gente. Cara, é muito fácil ter redundância e ter processo que não serve para nada. Eu fico assustada com isso. A Marina redesenhou a cadeia de valor, está trabalhando em cima disso. Quando ela veio apresentar pra gente, já antes da nossa indicação para ISO 9001, 2015, já olhei, assim, 3 processos que, tipo, deveria estar tudo dentro de um só, sabe? E, tipo, 3 departamentos fazendo a mesma coisa de uma maneira diferente que poderia ser feito de um jeito só, sabe? É muito fácil isso acontecer. Excelente exemplo, Muniz, e você me deu um gancho legal, porque chega pra gente muita dúvida assim. Uma indústria. Sim. Por exemplo, a pintura é um processo ou eu vou quebrar isso em, sei lá, eletrostática, pintura XYZ? Depende. Depende do quê? Do seu contexto, da complexidade, Exatamente. daquilo que você quer gerenciar, de como você quer tocar o seu negócio. O contexto depende até, inclusive, dos locais físicos que você tem. Sim. Entendeu? As pinturas estão todas no mesmo galpão, sobre o mesmo gestor. Isso influencia na definição do contexto. Eu vou dar um exemplo para deixar bem didático. Eu posso chamar, e aí também para ajudar o pessoal a não fazer uma confusão com 3 coisas: processo, departamento e atividade. Processo, por definição, é algo em movimento. Existe uma transformação, existe uma entrada, uma saída, uma atividade sendo executada e uma saída. Tá? Um processo é algo recheado de atividades, que está dentro de um departamento. Então, cuidado só com o conceito. O nome você escolhe o que é dar. Exemplo: processo de contas a pagar. Mas pode ser o nome de um departamento, não importa, desde que você esteja utilizando o conceito de forma correta. Então, eu não estou mapeando um departamento, mas um processo. E o processo de contas a receber. Para algumas empresas, no contexto daquela empresa, eu vou dar exemplo de cliente da Templo, se uma borracharia com 2 funcionários, ele tem uma pessoa que cuida disso tudo em 5 minutos. Porque o cara não tem muita coisa para cuidar. Então, ele chamou de financeiro. E lá dentro estão todos os processos. Lá dentro tem uma contas atividade de contas a pagar. Isso. Agora, vou dar um extremo. Uma indústria gigante que é líder de mercado na produção de móveis de cozinha. Lá, o contas a pagar... Tem vários processos dentro. É gigantesco. Tem um processo com várias atividades dentro. Se não tiver mais processo ali dentro ainda. É uma indústria enorme. Então, assim, o que mudou de um para o outro? Contexto. Muito legal. Muito legal esse exemplo. E aqui uma dica para quem está usando do que a gente faz. Os nossos processos nunca podem ter nomes que podem ter que os departamentos podem ter. Eu não tenho um processo comercial, porque existe um departamento comercial.
Então essa é para evitar a confusão. Senão tá? Confunde-se que a atividade é só daquele exatamente. departamento. E daí a gente trabalha também com processo ponto a ponto. O tema aqui não é processo, mas é um processo que geralmente cruza mais de um departamento. E assim, importante, que não há uma regra de bolo, mas que você, na sua empresa, separe atividade, departamento de processo. Eu dei o exemplo da DIC, que é um jeito que a gente também tinha essa confusão. Excelente, por aqui. Uma ótima dica. Entendeu? A gente começa a separar desse jeito e as coisas aqui acontecem por aí, né? Mas eu queria falar um pouco mais ainda, a gente está falando de processos, e uma coisa que me agrada muito quando a gente fala de processo é saber que nós estamos conversando disso agora, antes de começar todo o resto da ISO. Você entendeu? Pra mim ela tá num lugar que tinha que estar. Porque a gente já discutiu todo o começo do contexto, ali a partes interessadas, quem é a nossa empresa, o que a gente quer fazer. E antes da gente partir para a liderança, para quem que é o líder do processo, para a mentalidade, a gente tá agora. Ele tá no momento certo. Por isso que eu falei que eu acredito realmente que essa norma ela ficou mais coesa, teve melhorias, né? Algumas coisas que eu acho que ainda podem melhorar, mas eu achei que foi muito legal. Uma coisa que eu queria destacar desse ponto é que é o seguinte: tem um item ali que todo mundo pega nele, que acho que é o item C, né? É o C, né, Moniz? É determinar e aplicar os critérios e métodos, incluindo monitoramento, medições, indicadores de desempenho, necessários para assegurar a operação e o controle eficaz desses processos. Uma coisa que me pega muito é o seguinte: quando a gente chega aqui, os caras querem trabalhar controle. Ok, eu acho que é importante ter controle, mas tem operação que vem antes. É muito mais importante, eu acredito, agora que é uma opinião minha, não está escrito na norma, mas eu acredito que é muito mais importante executar o processo da maneira adequada do que controlar ele da maneira adequada. Claro que você vai ter que controlar, mas o que a gente encontra em clientes, você também, de processos super controlados, mas que não tem operação nenhuma, você entendeu? Os controles estão todos definidos, hein? Mas a gente não roda esse processo. Mas o controle, ele é para apoiar a operação. Eu acho que essa é a confusão. De repente, você já está focando no controle, não na operação. Então, é isso. E o método que a gente criou, ele propõe o seguinte: para tentar resolver essas duas coisas uma paulada só. Quando a gente pensa em processo, a primeira pergunta que a gente faz para a pessoa é: qual é o objetivo? Complete a frase: este processo existe para. Legal. Aí quando ela consegue responder isso, aquele processo começa a fazer sentido. Se ela tem problema para responder isso, pode ser que aquele processo não faça sentido. A próxima pergunta é: legal, uma vez que ficou claro qual é o objetivo desse processo, como que você monitora, garante que este resultado que você espera será atingido? Sim. Aí a gente pensa no controle. E na sequência, fala: legal, que atividades então você executa para entregar isso? Legal. Então, e a ordem podia ser inversa, né? Qual é o objetivo, que atividades você executa para atingir o objetivo, e como é que você monitora se o objetivo está sendo atingido? Mas essas coisas elas estão de mãos dadas, mas eu entendo as falhas do passado, porque o sistema era mais orientado a isso. Sim. Mas agora, de fato, a preocupação sobre a operação, a execução, ela é bem maior. E os itens, se você for correr na norma, você vê que tem itens que falam que você tem que avaliar e implementar mudança nos processos. Então tem coisa falando assim: cara, você tem que, esse processo tem que crescer, tem que evoluir, tem que mudar, né? Mas perceba que até aqui agora a gente só falou de contexto da organização. Mas vocês falam de processo, mas os processos fazem parte do contexto. Lembra quando eu falei, você está olhando ou de um balão para sua empresa, ou lá de dentro para fora. Essa é a hora que você está lá dentro olhando para fora. É isso. Entendeu? Como que sai? Então, isso está ligado direto ali, né? Principalmente porque o que a gente estava discutindo, que os processos, você aqui nesse 4.4, você tem que definir, ainda o Igor que falou isso, estou roubando sua fala. Definir para você entregar aquilo que você definiu na estratégia. É verdade. Perfeito. Tudo aquilo que você veio construindo de contexto, que nada mais é do que qual estratégia que você vai ter para atingir os seus resultados, você vai entregar com os processos que você definiu. Exatamente. Eles existem para cumprir aquilo. Garantir que aquela entrega vai acontecer. Isso. Né? E eles existem também para... e aí ele vai extrapolar para outros itens da norma, mas... existem processos ali que vão te ajudar a identificar problema. Sim. Que atrapalham a execução daquela estratégia e assim vai. Legal. Uma coisa que a gente
cumpriu, acho que os 4 itens, né? Vai Sim, até o vencemos 4.4. o contexto. Vencemos o contexto e você deve estar pensando, pô, mas então, mas qual ferramenta eu uso? Bom, vamos lá. Mais importante do que a ferramenta é a discussão e o debate. O Igor colocou que é muito bom que você não faça de qualquer jeito. E isso não tem a ver com escolher ferramenta ou não, que você pode escolher 1000 ferramentas e fazer de qualquer jeito. Exato. Sim. Tá? verdade. Então, assim, você pode ter ferramenta. Mas eu quero pegar uma coisa, porque esses dias eu vi uma confusão da pessoa perguntando assim, como que você faz o planejamento estratégico? O cara falou, com BSC. Eu fiquei pensando, meu Deus. O BSC, assim como a SWOT, é uma ferramenta que você pode usar, inclusive, para apoiar o planejamento estratégico. Mas o plano estratégico não vem do BSC e nem vem da SWOT. O plano estratégico é o quê? É o planejamento, vamos pegar o termo, estratégico do teu negócio. Então, vou pegar o BSC. Onde que a gente usa o BSC aqui, então? Mas não dá para usar? Dá. Vamos lá. O primeiro item é entendendo o contexto da organização. Bom, quando você pega o BSC, você já fatia em 4 perspectivas que te ajudam a ver algumas coisas. Perspectiva financeira lá em cima, onde você vai ter que colocar o quê? Objetivos financeiros que a tua empresa tem. Você está analisando o contexto. Depois disso você vem com a perspectiva de clientes, ou seja, tem uma parte interessada direta ali. E na de cima também tem, que são os acionistas. Tá? Na de baixo agora você tem os clientes. Você vai ter o quê? Objetivos para os clientes. Veja, você está analisando o contexto. Então, depois qual que vem? Perspectiva de processos. Você continua analisando o contexto. E por fim, aprendizagem e conhecimento. Colaboradores estão aí. Então, não é que você não vai usar o BSC. Não é que o BSC não serve. O duro é quando as pessoas não sabem que parte do BSC serve para quê. Entendeu? E quando você faz esse desenho, você tem que entender do que você está falando. Eu tenho um caso engraçado do que eu vi no blog da Qualidade esses dias atrás. Um moço comentou lá que ele estava usando o Canvas para apoiar o planejamento estratégico dele, mas dentro da auditoria, ele teve a auditoria lá da ISO 9001 em 2015 e o auditor recomendou a SWOT, que ele usasse a SWOT. Aí tudo bem, até eu falei, nossa, vamos ver. Aí ele falou assim, me ajude a dar argumentos para ele que o Canvas pode ser feito também para o planejamento estratégico. E aí eu comecei a refletir, mas será que ele sabe mesmo usar o Canvas? Porque talvez o auditor, ele falou assim, cara, você tá querendo usar o Canvas, que é uma ferramenta ótima, muito boa mesmo, o Canvas, nada contra o Canvas, a gente já usou aqui, inclusive, e é muito boa. E o cara não sabia usar. Então usa o SWOT, que é mais simples. Então é difícil, né, essa opinião, porque às vezes o auditor deu uma opinião particular, equivocada, Sim. com visão de consultor. Sim. Vamos admitir que o cara tem um Canvas maravilhoso e o auditor não conhece Canvas. Sim. Porque acontece também. Muito, Acontece. infelizmente. Então assim, o auditor não conhecia Canvas e falou para usar SWOT. Ou ele fez um Canvas totalmente equivocado. A pergunta que a gente deveria fazer pro auditor, nesse caso, assim, me dá um motivo por que eu não posso usar o Canvas. Sim. Para ele educar o cliente, né? Aonde que o Canvas não analisa, se ele estiver usando no contexto, né, Sim. onde que o Canvas não analisa as partes que o planejamento estratégico tem que analisar. Exato, porque assim, e ele abrange todo. Como ferramenta, Todas. você olha as 9 partes, né, do lado da direita eu tenho cliente, proposta de valor, geração de receita, do lado esquerdo eu tenho parceiros estratégicos, estrutura de custo, e quando a gente mistura tudo isso na conversa desse podcast aqui, atende muita coisa. Só que, como você bem colocou, não é só uma ferramenta isolada, é o conjunto dessas coisas. O que preocupa é que talvez o cara falou assim, não, eu fiz um planejamento estratégico, é o Canvas, e o Canvas não é o planejamento estratégico. É aí mesmo. Mas aí é que tá, né? A norma em nenhum momento fala... Sim. Faça um planejamento estratégico. Exatamente. Não, só fala entenda. Não, mas... E não é uma informação documentada. Não. É pra ajudar os caras. Não é uma informação documentada. E o cara pode ter falado assim, bom, vamos lá, né? A gente tá elucubrando aqui, a gente não sabe Sim, o caso sim, real. sim. Mas vamos supor que o auditor falou assim, bom, supondo que ele buscou planejamento estratégico porque ele queria analisar contexto da organização. Sim. Pode que seja que ele falou assim, você fez a análise do contexto? O cara falou, o que é isso? Ou falou, fiz com planejamento estratégico. Ok? Fiz com planejamento estratégico. Tá, e cadê? Tá aqui, ó. O Canvas. Ok, quais são as partes interessadas? Essas aí do Canvas.
Tá entendendo? Então, assim, você começa a usar... Pra quem só tem martelo, tudo é prego, né? Entendeu? Então, assim... É o exemplo que eu dei do BSC aqui. O Canvas pode ser usado aqui? É claro que pode. Os parceiros-chave pode ser partes interessadas. Entendeu? Eu penso até, assim, eu também não sei se foi o auditor que foi muito rigoroso ou o cara que estava perdido. Mas eu penso muito no saber o porquê das coisas, sabe? Exatamente. Porque se o cara sabe o porquê ele está usando o Canvas e o auditor questiona a dizer assim, não, vou atuar uma não conformidade aqui em questão disso, eu não vejo como ele não teria tranquilidade para explicar o quanto aquilo... Uma coisa eu garanto, quem ouvir esse podcast... Já está mais preparado para isso. Jamais terá problema com isso. Quem ouvir e seguir, não vai ter problema com isso. Tenho certeza absoluta. Porque, legal, quando a gente fala de BSC, que eu gosto muito, e eu defendo muito a utilização do BSC, eu gosto de SWOT, já usamos isso. E esse ano, por exemplo, a gente usou uma ferramenta diferente. A gente usou uma definição de foco para definir diretamente relacionada no nosso contexto de organização. Inclusive reposicionando a nossa empresa. Reposicionou alguns diferenciais que nós entregávamos, nós mudamos, nós partimos de diferenciais estratégicos, nós não usamos SWOT. Está errado, Gê, está certo? É o nosso jeito. Qualquer auditoria que vier aqui fala, como é que você fez? Fala, não, eu usei isso aqui. Atendendo ao requisito de análise de ambiente interno e externo, cara, tá valendo. Mas esses diferenciais, você tem? Não, eu tenho aqui. Esses diferenciais são os que eu quero entregar para o cliente. E o ambiente interno? São essas competências aqui, ó, que a gente está desenvolvendo na equipe para entregar isso. Acabou. Então, como é que o cara vai discutir isso comigo? Entendeu? Eu tenho que olhar para isso, né? Então, veja que a ferramenta é menos importante. O Maurício falou um negócio muito sério, que é o porquê disso. Bom, acredito que a gente conseguiu cumprir a tarefa de falar de contexto de um jeito que não fosse tão chato. Eu não disse que foi legal também, mas eu... Espero que Deixa não. a galera avaliar, manda feedback aí pra gente. Então tá bom. Por favor, avaliem se vocês gostaram da segunda participação do Igor aqui, né? Então, gosto muito desse tema de discutir o contexto, porque é um negócio que é muito lúdico. É técnico, mas é lúdico, porque quem não sonha não vai longe também. A gente eu e o Igor somos empresários, a Moniz está aqui sonhando comigo. A Moniz é uma intraempreendedora, ela empreende um monte aqui dentro. A gente sonha muito e é legal fazer esse exercício. Uma dica que o Igor deu de não fazer de qualquer jeito, uma outra dica que eu dou é para não fazer com pressa, né? Boa. Isso não cara, análise de contexto, mas eu tenho que fazer logo. Não faz logo não, cara. Leva 2 semanas. Se não tem um dia inteiro, leva 2 horas um dia, passa 3 dias, leva mais 2 horas, vai envolvendo pessoas, vai trazendo gente, pergunta para as partes interessadas, faz isso com calma, né? Acho que... E outra coisa, não fazer para inglês ver, né? Não, isso leva a sério, leva para rotina, vamos lá. Isso vai ter que fazer parte do dia a dia. Com certeza. Monize, muito obrigado por estar aqui. Quem quiser, Monize, achar a gente, como é que faz aí? qualicast.com.br. Todos os links que a gente comentou aqui, referências, estarão nas descrições do podcast. Isso, contatos do Igor, da cara. Templo. Precisa de ajuda pra fazer isso, consultoria, a gente só faz isso. Fala com a Templo, vai. Fala com a Templo. Templo.com.br? Templo.com.br, Universidade Templo, certificação ISO. Vai estar todos os links digita aí. lá contexto de organização no Google que você vai achar a gente. Logo Legal. depois do balde da qualidade vai ter o tempo. Eu já contratei uma fazenda Muito russa de hackers pra derrubar você. Pô, o cara vem aqui no meu podcast e me gorar, cara. É impressionante. Mas legal. Igor, obrigado por estar aqui, cara. Esse podcast é nosso, você sabe que a Templo é uma empresa que me inspirou, continua me inspirando. Vocês entregam um trabalho impressionante. Eu já ouvi muita gente falando de algumas coisas da Templo sem conhecer a Templo, tá? Eu conheço clientes da Templo que fizeram para inglês ver, porque depois vocês foram embora, vocês não têm mais autonomia lá dentro, né? Mas eu conheço clientes da Templo que implantaram um sistema de gestão, cara. Então, de um jeito incrível, entendeu? Como eu conheço clientes da ForLogic, infelizmente, que faz para inglês ver. E, inclusive, eu tô demitindo esses clientes. Porque não é o que a gente acredita, né? Assim como você, nós que acreditamos na qualidade, pela qualidade, a gente tem que se juntar, cara. Exatamente. E eu acho isso fantástico. Se você precisar de consultoria, a Templo é um ótimo canal. E se você for um consultor, eu iria ver o que a Templo está oferecendo para os consultores, né? A sua consultoria, não é a consultoria da Templo, não. Vai lá e veja como a sua consultoria pode ser entregue de um jeito que você consultor, vai inclusive ganhar dinheiro, porque eu não aguento mais consultor quebrado. Quebrado chega a gente aqui na ForLogic. Dinheiro. Vai ser um prazer receber essas pessoas, agradeço a oportunidade.
E estamos aí para falar de todos os outros itens da norma. Com certeza. Pra falar, o Igor sempre tá disponível. Tá disponível. Fala pra caramba, espero ter contribuído aí pra você que tá ouvindo. Mas contribuiu muito, Igor, porque a gente, inclusive, aprende muito com a Templo, né? A gente consome muito a Universidade Templo. A troca entre as nossas empresas é muito saudável. Muito saudável. E uma coisa muito legal, que eu queria agradecer agora, é pra você que tá ouvindo até agora. Poxa, eu sei que não é fácil ficar tanto tempo aguentando a gente, e você tá aqui ouvindo esse podcast. Manda pra gente conteúdo que você quer ouvir, que você sente falta. Se a gente falou besteira também, pode mandar. Não concorda com isso aí, pode xingar. E, cara, uma coisa que me incomoda é que tem muita gente concordando com a gente. Eu falei isso pro Igor antes, em off no podcast. Eu falei, cara, a gente recebe pouca crítica. Entendeu? Pode bater mesmo, cara. Na hora eu fico meio puto da cara, mas depois isso passa. Você entendeu? Não bloquear você pra receber os outros. Então manda pra gente seu feedback. Muito obrigado por estar com a gente até aqui. Um abraço e a gente se vê. Até mais. Até mais. Falou, solta a vinheta aí. Você ouviu o QualiCast, uma iniciativa do grupo ForLogic, patrocinado pelo QualiX, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualix.com.br. O QualiCast é patrocinado pela ForLogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualix.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade.